casa de família ou residência estudantil. E agora, qual acomodação eu escolho para o meu intercâmbio? Vem que eu te ajudo! Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou a Mariana da Sonha Alto Viagem, lá no Instagram, onde eu falo bastante sobre viagem e intercâmbio, e agora também no YouTube, então não perde tempo, se inscreve aqui no canal porque tem muito conteúdo bom por vir. E no vídeo de hoje eu vou responder uma dúvida que cerca todos os intercambistas, que é escolher a melhor acomodação para o seu intercâmbio. Eu vou falar aqui das duas principais acomodações de intercâmbio, que são a casa de família e a residência estudantil. E aí eu vou contar as vantagens e desvantagens de cada uma delas. E no final vou dar a minha opinião pessoal, porque eu já fiquei tanto em casa de família quanto residência estudantil, então eu sei comparar as experiências e vou contar pra vocês o que eu acho de cada uma delas. Começando então pela casa de família, também conhecida como homestay. A casa de família é uma acomodação que você vai ser recebido na casa de uma família, né? Que é essa família anfitriã, chamada de host family. Essa família, ela pode ser nativa do país que você está visitando. Então, por exemplo, você vai fazer intercâmbio no Canadá e você é recebido por canadenses, ou pode ser uma família imigrante, então que migrou para aquele país que você está indo. Mas é uma família imigrante antiga, né? Que ela já migrou para aquele país faz tempo, eles já sabem o idioma, não é a pessoa que chegou ontem e já começou a receber pessoas. Então você vai meio que alugar um quarto nessa casa, que aí tem várias opções. Você pode pegar um quarto privativo, que você vai ter um quarto só para você, ou um quarto compartilhado, que aí vai ser de outra pessoa, vai dividir o quarto com você. E você também pode escolher entre ter um banheiro próprio ou ter um banheiro compartilhado. Claro que cada uma dessas opções afeta no preço, então o quarto individual com banheiro é a opção mais cara, mas se você quiser compartilhar as coisas vai baratear bastante. Você pode também optar por incluir as refeições, né, que é o que é mais comum que acontece. Então você inclui geralmente o café da manhã e o jantar, ou então só o café da manhã. O almoço ele também pode ser incluso, mas a maioria dos almoços, né, nesses intercâmbios não é um almoço assim não. É um lanchinho ali empacotado para você levar e comer na escola, porque você não vai ter como ficar voltando para casa toda hora para fazer as refeições. Então, geralmente, é mais o café da manhã e o jantar que você pode incluir. E nessa casa também podem morar outros intercambistas, né? Então você não tem como escolher, não, eu quero sozinho morar nessa casa. Pode ser que tenha mais intercambistas, pode ser que não. Nas casas que eu já fiquei em casa que só eu era intercambistas, que tinham mais 4 intercambistas, mas tem histórias aí de gente que fica em casa com 12 intercambistas, então varia bastante. Vale ressaltar que para intercâmbios curtos, né, que você vai ficar ali um período de 1 mês, 2 meses, 3 meses, 2 semanas, você não tem nenhuma espécie de match com uma família, digamos assim. A família vai ser a que inclui os seus requisitos básicos, tipo, ela tem um quarto individual, você quer um quarto individual. Você tem alergia a animais, então não é uma casa que possa ter animais. Não tem nenhuma espécie de combinação de família baseada nos seus gostos, na sua personalidade. Aí são para intercâmbios mais longos. Então vamos para as vantagens da casa de família. A primeira delas é o preço. Quase todas as vezes a casa de família é mais barata que a residência estudantil, principalmente pelo fato dela já incluir as refeições, então você não vai ter esse gasto a mais, mas o preço dela puro, digamos assim, já é mais barato que a residência. A segunda vantagem é a prática contínua do idioma, porque você vai estar convivendo com uma família que vai estar falando do idioma que você está indo estudar com você o tempo todo, então você vai poder praticar o seu idioma com a família, porque você vai ter que conversar com a família, você vai ter que se virar, pedir coisas, pedir informações, conversar sobre o seu dia a dia, então essa prática do idioma ela é muito boa para a casa de família. O que também está ligado à próxima vantagem, que é a imersão cultural, porque você vai viver numa casa de uma família que mora lá, então você vai ver como é que é o estilo de vida daquela pessoa, né, daquela cultura, então tem essa troca cultural também nessas conversas, enfim, para imersão no cotidiano mesmo, dentro de uma casa, né, do país que você está visitando. O próximo fator é a alimentação inclusa, porque é muito mais fácil, né, você já tem alimentação inclusa, não precisar se preocupar com isso, e você também vai ter oportunidade de comer uma comida que você não comeria normalmente, né, experimentar a culinária da sua família. E a última vantagem é a questão do apoio da segurança, principalmente para pessoas mais novinhas, né, que vão fazer intercâmbio, né, que os pais ainda são um pouco receosos e tal. Você vai ter uma família que vai estar com você, sendo responsável por você naquele intercâmbio. Então, dá uma segurança muito maior para os pais e para você também, de você estar ali sendo cuidada por uma família. Então, você sente que você não está completamente sozinho ou sozinho num país estranho. Agora vamos para as desvantagens. Localização. Essa é a primeira desvantagem. Por quê? A casa de família geralmente fica num bairro residencial. E bairros residenciais geralmente não são ali no meio do burburinho da cidade, né? Porque é muito caro e também não é onde as famílias costumam morar. Então, geralmente, essas acomodações elas ficam afastadas
tanto do centro da cidade quanto da sua escola. Então você provavelmente vai ter que pegar muito transporte, andar muito, fazer as coisas, demorar muito tempo nesse percurso até chegar na sua escola, porque a localização ela é mais afastada mesmo. Em Toronto, por exemplo, eu levava 1 hora no trajeto da minha casa até a minha escola, era muito longe. A segunda desvantagem são as regras, porque assim, você vai estar indo morar na casa, numa casa que não é sua, então você tem que seguir as regras daquela casa. Então assim, geralmente tem os horários para fazer as coisas, então tem o horário do café da manhã, tem o horário do jantar que você tem que cumprir. Tem algumas famílias que restringem também o horário de você tomar banho, o horário de você lavar roupa, porque tem alguns países que os horários, né, de água é mais barato se você fizer mais da madrugada, né, de noite, então às vezes tem essa diferença, ou que controla o tempo do banho, né, não, você tem que ficar tanto tempo no banho. E também eles podem definir um horário para você voltar para casa, né, você só pode voltar até tal hora, se eles não te derem a chave, porque nas minhas casas eu recebia a chave sempre, então eu tinha liberdade, mas tem algumas que não são assim. E tem o fator sorte, que esse fator é o que leva muita gente a não escolher a casa de família, porque como eu falei, você vai cair numa família por sorte. Tem famílias que realmente recebem intercambistas por essa troca cultural, né? Então eles realmente estão interessados em receber uma pessoa estrangeira para, né, conhecer a cultura daquela pessoa, tudo mais. Então fazem isso realmente porque gostam de fazer aquilo. Mas tem famílias também que fazem isso como uma ajuda de custo, porque você vai estar pagando para viver naquela casa, né, como se fosse um aluguel. Então as pessoas recebem essa ajuda de custo também. Então às vezes as pessoas fazem não porque querem, mas às vezes porque precisam. E aí não tem como prever em qual dessas duas famílias você vai cair, infelizmente. Como eu falei, no intercâmbio curto, você recebe, na verdade, a família que você vai ficar cerca de 1 semana antes de você ir. Então é muito rápido, você não tem como trocar ou então saber qual dessas famílias você vai prever, né? Então é um fator sorte mesmo. Isso também inclui a alimentação, que eu comentei como uma vantagem, mas ela também pode ser uma desvantagem se você cair numa família que faça uma comida muito diferente da sua e que você não goste, né? Que aí você vai ter que se acostumar com aquela comida, afinal você já pagou. Enfim, tem umas histórias assim também com a alimentação, que as pessoas não se adaptam, enfim. A minha experiência em casa de família foi muito positiva, né, em todas as minhas casas de família. A única coisa que eu realmente não gostava era a questão da localização, porque ficar longe é muito ruim, né? Você tem que acordar muito mais cedo, então gastar muito tempo do seu dia se locomovendo, então perde bastante tempo e isso eu não gostava de jeito nenhum. E eu também não gostava muito da minha comida do Canadá, não. Não me adaptei. Eles também eram filipinos, mas eles realmente faziam só comida das Filipinas que eu não gostava, então, enfim, eu tive que me adaptar. Agora passando para residência estudantil. Eu só fiquei em residência estudantil uma vez que eu não fiz intercâmbio para Nice, mas eu amei muito a experiência. A residência estudantil, diferente da casa de família, ela fica localizada geralmente em um prédio próximo à escola. E ele pode ser ou não exclusivo para estudantes. Geralmente o prédio é da escola, né? Então todas as pessoas que moram lá são estudantes, mas tem casos também que só metade do prédio é assim e na outra metade são os apartamentos normais. E aí você vai estar alugando um quarto nessa residência, que da mesma maneira da casa de família, você pode pegar um quarto individual, quarto compartilhado, com banheiro, sem banheiro. Depende. Com relação à cozinha, ela pode ser no seu quarto mesmo, tem algumas residências mais caras que tem a cozinha já dentro do seu quarto para você usar, ou, na maioria das vezes, ela é compartilhada com as pessoas ali do seu andar, geralmente. Então, tem uma cozinha que todo mundo pode usar ali no seu andar disponível. Geralmente, existem outros espaços compartilhados também, como academia, lavanderia, que aí é para o pessoal do prédio todo usar. Vamos às vantagens. A primeira grande vantagem, né, é a questão da liberdade, porque você vai estar ali num quarto seu, que você vai ter liberdade para você organizar do jeito que você quiser, para você chegar em casa na hora que você quiser. Então, para pessoas mais velhas, tem muito mais essa liberdade na residência estudantil do que numa casa de família. A segunda vantagem são as amizades, porque lá na residência vão morar pessoas, né, estudantes iguais a você, então geralmente mais próximos à sua idade, então você pode fazer muitas amizades com pessoas ali da mesma faixa etária que a sua, para vocês cozinharem juntos, fazerem passeios juntos, enfim, essa amizade também é muito legal da residência estudantil. Outra vantagem é que na residência você vai ter um verdadeiro aprendizado, porque você vai estar ali sozinho, então você vai ter que aprender a se virar. Se você não souber cozinhar, você vai ter que aprender a cozinhar, você vai ter que organizar suas coisas, então você vai ter que amadurecer. Eu acho que amadurece muito mais na residência estudantil, porque você tá mais sozinho no mundo, digamos assim. E pra mim a maior vantagem de todas é a localização, porque como eu falei, geralmente as residências estudantis estão localizadas ou no centro da cidade ou muito próxima da sua escola. Então assim, por exemplo, na minha residência de Nice, eu demorava exatos 5 minutos para sair da porta da minha casa, para chegar na porta da minha sala de aula, e eu ainda fazia isso com folga. Então essa é uma vantagem muito boa, porque você não perde tempo, né, se locomovendo até a sua escola todos os dias.
Então, pra mim, a maior vantagem da residência é com certeza a localização. Agora, para as desvantagens, infelizmente, a residência, como eu falei, costuma ser mais cara que a casa de família. Claro que tem maneiras de você baratear essa residência, como eu falei, se você pegar um quarto compartilhado e tudo mais, mas ainda assim é mais caro, porque a residência não inclui alimentação. Então você que vai ter que dar conta de comprar o seu café da manhã, de comprar o jantar, de comprar o almoço, então você vai ter esse gasto. A segunda desvantagem é a questão desses ambientes compartilhados que eu comentei. Principalmente para pessoas mais reservadas, né, que gostam da sua privacidade, ter que compartilhar esses espaços pode ser um pouco difícil, né? Você compartilhar o banheiro, você compartilhar a cozinha, né? Então você vai ter que lidar com essa diferença cultural também, né? Porque os hábitos de outros países são muito diferentes, né, entre si, então você vai ter que se adaptar. Enfim, esses espaços compartilhados pode ser um problema. Então, afinal, qual é a melhor acomodação para intercâmbio? A resposta é aquela clichêzona de depende. Mas é porque depende mesmo, não existe uma acomodação perfeita para o seu intercâmbio. As duas têm vantagens e desvantagens. Mas eu vou dar a minha opinião pessoal. Para mim, a casa de família combina muito mais com pessoas mais novas, então estão fazendo ali o primeiro intercâmbio, os pais ainda têm medo de você estar ali sozinha, então a casa de família para mim é a melhor opção para quem quer vivenciar de fato o cotidiano daquele país que você está visitando e também para quem quer economizar no intercâmbio, porque é a opção mais barata. Então se você tá nesses três grupos, eu acho que você tem mais a cara da casa de família. Agora, para os maiores de idade, ou que querem também ter uma experiência de morar sozinho mesmo, e tem um certo orçamento maior para o intercâmbio, com certeza eu recomendo a residência estudantil para você ficar. Então, se você tá nesses grupos, eu acho que a residência é muito mais a sua cara. Eu, por exemplo, nos meus intercâmbios, vou dar prioridade à residência estudantil. Mas assim, a depender do preço, eu volto para casa de família sem problemas, porque eu também acho a experiência muito válida. Mas eu acho que mais pela minha idade, pelas experiências que eu busco, eu tenho mais a cara hoje de residência estudantil. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar linkado aqui também um vídeo que eu fiz de como você pode planejar o seu intercâmbio do zero, sem agência, que eu acho que pode interessar também. Então, se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários e até o próximo vídeo.